Boa noite, bem-vindos a mais um programa do A Conversa no FDF. Hoje vamos falar sobre a construção de uma carreira desportiva e académica. É um prazer para mim, um privilégio poder ter estes dois convidados. Um deles já é repetente, o Pedro Cari, que já participou num anterior programa que nós fizemos, mas eu vou tentar apresentá-los. Eu espero não me ter esquecido de nada, isto não foi fácil. Vou começar pelo Ricardo Monteiro, mais conhecido pelo Tarantini. Nasceu em outubro de 83, futebolista profissional, orador motivacional, tem um projeto taratini.pt, recebeu o Prémio da Ética do Desporto em 2018, embaixador do PNE, autor do livro A Minha Causa, um reconhecido especialista na temática das transições da carreira de desporto em Portugal, 18 épocas desportivas como sénior, as últimas 12 desde 2008 ao serviço do Rio Ave, começou a jogar futebol no Amarante, no escalão de Benjamins na época 93-94, acabou a formação no Sporting da Covilhã e ainda registra passagens de uma época pelo Gondomar e Portimonense. Pedro Cari nasceu em maio de 84, jogador profissional de futsal, atualmente nos Leões de Porto Salvo, internacional por 157 vezes, campeão europeu em 2018, primeira internacionalização em 28 de fevereiro de 2008, frente à Letónia, campeão nacional por 6 vezes, 17 épocas desportivas como sénior, destaque evidente para as 9 épocas ao serviço do Sporting Clube de Portugal, começou a praticar na vertente de futebol no escalão de infantis no Lutano e 3 épocas mais tarde entra no futsal nos Falcões. Em 2003 faz a primeira época de sénior ao serviço da Casa do Benfica de Lolé, tem passagens pelo Fontainha, em 2006 tem uma experiência em Espanha, já vamos falar mais à frente sobre ela, regressa na época seguinte ao futebol português, onde representou por 3 épocas o Clube de Futebol Lisbonenses, antes de ir para o Sporting, e na última época teve uma experiência em Espanha, antes de ingressar nos Leões de Porto Salvo. Boa noite, muito obrigado pela vossa disponibilidade, é um prazer enorme para o FDF poder contar com vocês os dois para uma conversa em que vocês são dois bons exemplos daquilo que nós entendemos que faz sentido e que deveria ser algo seguido por muitos. É verdade que não são os únicos, é verdade que temos mais bons exemplos em Portugal e não só, mas vamos nos concentrar naquilo que é a nossa realidade. Eu vou começar pelo Tarantini e vou pedir, por favor, boa noite, muito obrigado pela disponibilidade. Temos muitas questões, devo já vos dizer, e portanto vamos tentar acelerar aqui um bocadinho o processo para conseguirmos chegar a todas. E vou começar por uma pergunta que tem a ver com quais são as vossas habilitações literárias, porque no que diz respeito à parte desportiva toda a gente vos conhece. Portanto, Tarantini, quais são as tuas habilitações literárias? Faz favor. Bem, antes de mais, boa noite a todos que nos estão a ouvir e ouvir. Agradecer Miguel e ao Fernando também pelo convite para estar aqui. Não foi fácil realmente conseguir estar com vocês, mas é com muito agrado e para partilhar também algumas das coisas que eu acredito que são muito importantes nos dias que correm, na realidade que é, no meu caso, depois no caso do Pedro no futsal, mas no meu caso um bocadinho partilhar o que é a minha vida no futebol e tem sido nos últimos anos e a causa que defendo. Bem, partindo isso e querendo ser rápido a responder, porque eu sei que há aí muitas perguntas para responder. Eu neste momento sou mestrado em Ciências de Desporto e doutorando também em Ciências de Desporto na área das transições de carreira. Portanto, estas são as minhas habilitações neste momento. Muito bem. Pedro, boa noite, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vou-te fazer a mesma questão. Quais são as tuas habilitações literárias, por favor? Boa noite a todos. Obrigado, Miguel e Fernando, pelo mais uma vez por estar aqui convosco. E de lá para casa, muito obrigado por estarem a acompanhar-nos. Um tema muito interessante e, neste caso, um especial agradecimento ao Tarantini por estar connosco. Sabemos que estar aqui não é fácil e para todos nós que é uma referência, para mim especialmente, por um tema que vamos debater aqui hoje, que é muito importante, não só para nós, mas essencialmente para quem nos ouve. Licenciatura em Educação Física e Desporto, tirada no Instituto Dom Afonso III, em Lolé, e no qual tive o privilégio e o prazer, fruto dos meus professores que me acompanharam no quinto ano e que tornaram possível que terminasse a licenciatura em Lisboa. Sem isso não o conseguiria fazer, porque estaria alterado distrito e não seria fácil conciliar as duas situações. Por isso, uma licenciatura muito engraçada, em que fiz Erasmus no Brasil durante 6 meses, no segundo ano da faculdade,
quarto ano foi de intercâmbio, ou digamos Erasmus, em Espanha, por isso uma licenciatura rica em experiências, e é esta o meu ensino, digamos assim. E diz-me uma coisa, Pedro, já que estás a falar nessa questão do Erasmus, tu quando foste para a Espanha, durante esse período, jogaste lá futsal? Sim, o principal objetivo, digamos assim, foi uma pequena loucura que eu fiz, sabendo de antemão que podia correr alguns riscos, e esses riscos também foram colmatados pelo Instituto Dom Afonso III, que me ajudou a fazer o transfer das disciplinas que poderia fazer em Espanha. No quarto ano, eu estava em Melilla, tinha uma polis do desporto, digamos assim, uma universidade pequenita, mas tinha uma polis de Granada a nível do desporto, e consegui conciliar, e hoje, ainda bem, graças a toda a educação que tive o privilégio, neste caso, deste ano, para além de ter uma experiência incrível em Melilla, poder conciliar os estudos com a parte desportiva, numa terceira divisão em Espanha, que para mim já era um desafio muito, muito aliciante. Muito bem. Então, vamos avançar. Muito obrigado. Como vimos, as vossas habilitações académicas explicam a forma como vocês conseguiram conciliar, mas eu vou um bocadinho mais longe e vou perguntar especificamente se vocês que conseguiram, ou melhor, vocês conseguiram conciliar sempre a vida académica com a vida desportiva, isso é evidente. Mas houve algum momento durante este percurso académico ou desportivo onde sentiram mais dificuldades? Eu agora vou passar ao Ricardo. Eu peço desculpa, eu Tarantini conheço como Ricardo, um bocadinho por influência do Fernando, e portanto isto vai ser o Tarantini e o Ricardo é a mesma pessoa, portanto, Tarantini. Houve algum ano especificamente onde sentiste mais dificuldade ou conseguiste sempre conciliar com mais ou menos dificuldade? Porque obviamente dificuldades terá a havido na vida académica, mas houve algum momento mais difícil que queiras destacar? Assim, todo o trajeto que eu fiz desde de Baião, não era? Que é onde eu nasci, e ter que ir estudar para a 25 km de casa há 20 anos atrás ou mais, era difícil, porque chegava tarde a casa, levantava muito cedo para apanhar 3 autocarros. Essa altura foi também bastante difícil, mas se eu tiver que escolher momentos mais difíceis, eu escolho a licenciatura, em que foram 5 anos cheio de muitas tentações universitárias, difíceis de gerir. Eu vivia com mais 4 colegas meus e mais uma colega minha, e era bastante difícil resistir às tentações de uma vida académica. Imaginemos um miúdo com 17 anos, está a 300 km de casa dos pais, sozinhos, no meio que é propício a muita loucura, não é? Foi momentos muito difíceis para gerir essa altura. Um segundo momento difícil que é muito mais recente, há 2 anos atrás, no meu primeiro ano de doutoramento, eu dei por mim, porque no primeiro ano nós tivemos unidades curriculares, tínhamos aulas todas, a maior parte das segundas-feiras. Eu, estando a viver em Vila do Conde e ter que ir para a Covilhã para ter aulas presenciais, era já levantar-me depois de um fim de semana de jogos. Imaginamos ter um jogo ao domingo, aquela carga toda física e emocional, e no dia seguinte de manhã, às 6 da manhã, levantar-me e seguir viagem para a Covilhã. Eu dei por mim, e sou muito sincero, dei por mim a sair da garagem da minha casa e dizer o que é que eu estou para aqui a fazer. Era estar, mas era metido na minha cama, tranquilo, a descansar, e sei que só vou chegar aqui às 8 da noite, 9 da noite, e voltar a ver a minha filha e a minha esposa, mas eu sabia que aquilo era um momento, era mais um desafio importante na minha carreira, e agarrei-me a ele e pronto, e agora já estou aqui na reta final, portanto não são fáceis, nós vamos ter a oportunidade de falar, mas a diferença que marca isto tudo, na minha perspectiva, é se nós queremos muito e encaramos isto como uma mais-valia para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida futura, nós fazemos. Da mesma forma que qualquer pai, se tem que levar um filho a 100 km para ele vê-lo jogar, ele vai fazê-lo, e ele encara isso como uma dedicação extrema. E eu encarava isto como a minha dedicação para aquilo que aí vem. Muito bem. Pedro, antes de passar para ti, deixa-me só agradecer antes mais os feedbacks que já vou tendo por aqui de quem nos está a seguir lá em casa. Há muitas perguntas que eu já vi aqui passar que nós temos planeadas fazê-las, portanto, na medida do possível, vamos tentar encadear todas.
Mas, Pedro, faço a mesma questão, há algum momento em que queiras destacar pela maior dificuldade? Eu, antes de mais, referi aqui algo que o Tarantino disse, e é muito rápido, que é a mais-valia. O que é a mais-valia para o jogador? O que é a mais-valia para os pais? O que é que eles entendem como mais-valia para o futuro dos seus filhos? É isso que é preciso que entendam, é a mais-valia, o que é que isso lhes pode trazer no futuro. E é isso que eu gostava que, pelas palavras do Tarantino, que quem nos ouve que ficasse na cabeça. O que é mais-valia para eles, e é para isso que eles têm que lutar. Em relação à minha experiência de faculdade, digamos assim, foi sempre em crescendo. Não posso dizer que passei por dificuldades, e olhando para o caso do Tarantino, a minha licenciatura acabou por ser gradual a todos os níveis, não só ao nível do esforço, mas acima de tudo acompanhando também a prática desportiva, porque sempre joguei, neste caso na terceira divisão, na altura nas Fontainhas, depois fui para a Espanha, aí na terceira divisão, quarto ano, aí talvez a língua fosse algo que fosse mais complicado, mas sinceramente o espanhol acaba agora, para mim, por não ser muito diferente do português, e acabei por me adaptar muito bem. E a dificuldade de um Belenenses que ninguém sabia que projeto é que iríamos ter. O que é certo é que o Belenenses tornou-se altamente profissional, e isso ficou bem ilustrado pelos resultados que obtivemos. E num primeiro ano que apenas treinávamos à noite, acabei por conseguir conciliar com, neste caso, o último ano, o quinto ano, em treino desportivo. Por isso, uma licenciatura com algumas dificuldades, mas sempre em crescendo, de qual muito me orgulho. Muito bem, eu agora vou aproveitar e vou fazer duas perguntas numa só, até porque também já vi que foram colocadas por quem nos está a ver, que tem a ver qual é o papel dos pais no meio deste percurso todo, e no vosso caso em específico, obviamente, e qual foi o papel dos treinadores e dos professores que vocês foram apanhando e que foram tendo, e até que ponto eles vos ajudaram e se sempre foram importantes na gestão do tempo e nessa questão. Eu agora vou começar pelo Pedro, vou inverter aqui um bocadinho o sentido. Pedro, a importância que os teus pais tiveram na tua formação, inclusive eu sei que tu já falaste no anterior programa, enfim, vamos passar um bocadinho por cima disso, mas que tu inclusive praticaste ténis até aos 15 anos e, portanto, até estavas envolvido numa outra modalidade esportiva, mas qual foi o papel que os teus pais tiveram naquilo que foi o teu percurso académico e conseguirem te ajudar e acompanhar nas duas vertentes? E depois também o papel dos treinadores que tu tiveste, e se há algum treinador que tu achas que em determinado momento foi importante em ter compreendido, ou ter percebido, ou ter exigido mais de ti, ou ter-te incentivado a continuares a questão dos estudos, enfim, qualquer coisa que queiras dizer sobre essa situação. Começando por o último que te referiste, que é o treinador, e eu acho que chega uma altura da nossa formação que os treinadores são muito mais valias que os nossos pais. Uhum. A minha mãe teve um papel importantíssimo, a minha mãe e o meu irmão nesta minha aventura pelo desporto. A minha mãe nunca me impediu de praticar desporto, mas sempre fez questão de me alertar que a escola era essencial. Não me pedia boas notas, não me pedia as melhores notas da turma, longe disso, mas sempre me alertou que era importante o estudo e que era através dele que chegávamos mais longe. Por isso, não fui muito estudioso, antes pelo contrário. A minha mãe sempre me fez ver isso, nunca exigiu demasiado, digamos assim, porque sabia também que a minha vertente para o desporto era muito grande. Se o Pedro iria chegar longe, nós não sabíamos na altura. Aliás, como é sabido, a prática desportiva que eu mais adorava seria o ténis, e foi essa que se iniciou, e por isso uma mãe do qual muito me orgulho, e dos valores, acima de tudo, que me deu para fazer face às dificuldades que ia encontrando. E depois um treinador que eu destaco, que eu procuro destacar sempre, que é o Ângelo Ores, o meu treinador de ténis. E estamos a falar de uma modalidade individual, que é preciso outro tipo de capacidade, outro tipo de resiliência, digamos assim, dos resultados. Eu no início era um mau perdedor, não era um bom perdedor. E aprendi com o Ângelo certo tipo de capacidades que foram evoluindo, e eu acho que hoje sou o jogador que sou. Acho que não tenho a certeza, muito fruto de treinadores como o Ângelo e entre outros que fui encontrando. Muito bem.
Ricardo, faço a mesma questão relativamente ao parte da vertente dos pais e do acompanhamento que fizeram e também se houve algum treinador. Nós ainda ontem republicámos a entrevista que tu concedeste ao FDF em 2017, salvo erro, e tu na altura destacaste 2 treinadores, um pela vertente académica e outro pela vertente do futebol, mas força, Tarantini. Olha, há muita gente que se calhar que me está a ver, que me conhece o meu trajeto, mas eu começava já aqui a puxar alguns números que hoje em dia é muito mais fácil justificar aquilo que eu vou dizer. Que é, todo o meu trajeto está ligado a esta questão de carreira dual, por si só, quem conhece a minha história, o porquê que eu sempre escolhi isto. Mas hoje em dia eu consigo olhar para estes números e dizer nem toda a gente vai conseguir chegar lá em cima. E partir logo desta premissa que é apenas 2% dos jogadores em Portugal chegam à seleção nacional, no caso do futebol. No futsal não conheço, o Pedro Cara ainda nos há de apresentar estes dados, mas no futebol apenas 2% dos jogadores chegam à seleção nacional, apenas 16% dos jogadores chegam à primeira liga profissional em Portugal, ok? E a média que acabam por jogar é 4,7 anos na primeira liga. O papel dos pais é, em primeiro lugar, alimentar o sonho de que os seus filhos sejam jogadores profissionais de futebol. É isso o papel deles, foi esse o papel do meu pai, mas, e isto traz sempre um mas, nem toda a gente vai conseguir chegar lá. Agora, se os pais, se os miúdos, e até mesmo eu, queríamos chegar a jogar num Benfica, Porto ou Sporting, apenas 5% de nós vai conseguir chegar lá. E eu costumo fazer esta pergunta aos pais, quando dou nas minhas palestras, ou nos clubes, ou por onde eu passo, que é, vocês apostariam apenas 5% na vida dos vossos filhos, no sonho que é chegar a um desses 3 clubes em Portugal? Eu acredito que não. Portanto, daí que vem tudo o que justifica a seguir, a nossa qualidade de vida a seguir, quer, no meu caso, que estou mais perto de terminar a carreira do que propriamente recomeçar, não é? Ou a uma certa altura das nossas vidas, não conseguir chegar a ser jogador profissional de futebol, ou qualquer outro motivo que nos atire para fora dos relevados, seja por lesão, como já aconteceu com colegas meus. Portanto, tudo isto justifica, por si só, que haja aqui qualquer coisa a complementar a nossa atividade. E qual é a melhor forma de o fazer? É estudar. Hoje, em Portugal, a escolaridade mínima é obrigatória, é o 12º ano. Portanto, até aí, meus amigos, estudar é como respirar. É aquilo que eu defendo. A partir daí, nem toda a gente tem que ser doutores, nem toda a gente tem que ir para a universidade, mas acredito que outra atividade deve ser assegurada a partir desse momento empresarial. Há tanta coisa, depois depende muito dos gostos das pessoas. Portanto, na minha perspectiva, este é o papel dos pais. O papel do treinador, eu felizmente tive grandes treinadores, grandes homens na minha vida. É claro que eu destaquei naquela entrevista que dei a vocês há alguns anos atrás o papel do João Cavaleiro, porque o João Cavaleiro é um professor, sabe daquilo que eu estou a falar, e ele permitia-me faltar aos treinos, permitia-me que eu, na véspera dos jogos, pudesse ir para a faculdade fazer o exame e convocava-me na mesma para ir para os jogos, deixando de fora jogadores muito mais velhos do que eu. Portanto, eu só tenho que agradecer àquele grande homem por ter feito isto, porque normalmente o que nós vemos na formação, e eu não trabalho na formação, já não passo, mas a sensação que eu tenho, não posso generalizar, é que há muitas agendas próprias. Ou seja, há gente que quer ter resultados na formação para subir ao nível sénior. E isto aqui tem que ser considerado porque estamos a falar muitas das vezes de jogadores que muitos deles não têm capacidade ou mesmo com um talento incrível não vão conseguir chegar lá. E eles são responsáveis pelo futuro daquela gente. Que é, há pouco tempo, e o Miguel deve ter aí o artigo que eu escrevi há pouco tempo no jornal A Bola, há pouco tempo eu escrevi que estes jogadores que o papel também dos pais, mas dos treinadores, têm um papel enorme nesta questão de continuar a estudar.
Ou seja, esta questão de muitas das vezes de ter os resultados à frente do que é a vida do futuro daquele miúdo, é por si só muito, muito difícil. Portanto, eu destacaria estas duas formas que eu vejo, que são uma opinião própria do papel do pai e do treinador. Miguel, deixa-me só concluir aqui uma coisa, que é, acima de tudo, os treinadores são educadores e são formadores. Isso é essencial, isso é a base. E depois, para quem pensa que o sucesso imediato nos dá sucesso no futuro, engane-se. Nós temos que prepará-los para terem sucesso lá mais à frente. O sucesso imediato sabe a pouco. É importante que aquele sucesso que os pais procuram, que os treinadores procuram, esse aí vale do imediato, mas no futuro ele tende a cair mais facilmente. Muito bem, eu vou aproveitar e vou-vos pedir-vos respostas telegráficas que têm a ver com 3 ou 4 perguntas que vão no mesmo sentido, que é a questão, nós já falámos dos treinadores, mas se há outros elementos da estrutura dos clubes que vos ajudaram, nomeadamente na área da psicologia. Portanto, a minha pergunta é, posso começar pelo Pedro. Pedro, tu ao longo do teu percurso, nas estruturas dos clubes por onde passaste, houve esse acompanhamento a nível psicológico ou não? No Belenenses, sim. No Belenenses não, Sporting sim, numa fase mais adiantada, mas eu destacaria o papel que para mim foi determinante, que foi do psicólogo da Seleção Nacional de Futsal, o professor Silvério, que ainda hoje é meu psicólogo, de todos os jogadores da seleção, mas mantenho um contacto periódico com o professor, porque é uma grande ajuda. Ainda há dias numa entrevista com a Maria João Collor do ténis, que no ténis isso tem que acontecer mais cedo, porque os resultados acabam por surgir mais cedo. Hoje em dia esse papel ainda é um pouco descurado pelos clubes, não que não tenha importância, mas do ponto de vista financeiro, os clubes entendem que ele não traz melhorias neste caso. Pedro, eu subscrevo, ainda ontem num outro programa de rádio, enfim, que nós FDF também participamos, eu disse exatamente isso. Na minha opinião, numa estrutura de qualquer clube, tem que haver um departamento de psicologia, é fundamental. Ricardo, o que é que nos podes dizer sobre isto? Bem, eu já sou muito mais velho, não é? Não, nunca, assim, resumidamente, nunca tive nenhum qualquer apoio em qualquer organização que vá nesse sentido, ok? De conciliar carreiras, de encaminhar para... Nunca, apenas direcionado para rendimento. E mesmo os instrumentos que... Eu agora aqui, já estava aqui a olhar para uma pergunta que estavam a falar da UAR, até mesmo os instrumentos na universidade, na minha altura, eu tinha o estatuto de trabalhador estudante e dava-me o quê? Garantias que tinha mais uma época de exames por volta de setembro e nada mais. Portanto, a seguir, a partir daí, era a minha gestão com o treinador e com os professores na faculdade. Portanto, ainda bem, porque eu sou embaixador do projeto AR, portanto, eu conheço minimamente o instrumento que está ali no secundário. E os miúdos muito podem agradecer também ao Vítor Pardal pelo grande homem que está à frente do projeto e que realmente está a fazer crescer aquilo e está a dar um projeto operacional a Portugal para poder que os miúdos no secundário a nível nacional consigam conciliar o desporto de alto rendimento com a escola. Agora é assim, há falhas, vai haver sempre falhas. Aquilo vai resolver todos os problemas? É claro que não vai. Portanto, mas infelizmente nas faculdades, também pela sua autonomia, ainda não há, que eu conheça, nenhum instrumento a um nível da UAR que possa funcionar. Ok, amigos, vamos avançar um bocadinho na conversa e vamos entrar especificamente aqui também numa outra área, que é uma área de liderança, que ambos são capitães de equipa. E, portanto, eu vou-vos fazer a pergunta, e agora vou inverter outra vez o sentido. Vou voltar ao Ricardo. Ricardo, para ti, quais devem ser... Eu não sei se a pergunta está bem formulada e, portanto, podes criticar à vontade, mas nós andámos aqui às voltas como é que havíamos perguntar isto e acabámos por definir que íamos perguntar quais são as características de um capitão. Eu também ando a procurar há muito tempo. Portanto, sobre isto, sobre o ser capitão, o que é que nos podes dizer sobre isto, por favor?
Olha, eu vou dizer apenas duas coisas. Isto tem sido um tema que eu tenho agarrado há muito pouco tempo, e até já saiu, entretanto, nesta altura do confinamento, o e-book que escrevi, e podem também fazer o download na minha página e ler um bocadinho sobre as experiências que eu tenho tido nesse nível das soft skills que o futebol me dá, e também a transferência para o mundo qualquer, empresarial. E eu destacava duas grandes, até porque eu aprendi também com grandes capitães de equipa que eu tive na minha carreira, e eu acho que é aí que nós também devemos nos agarrar, ou pelo menos agarrei-me. E uma delas é não fugir àquilo que nós somos, ou seja, porque se nós fugirmos nós vamos ser apanhados rapidamente na curva, portanto não vale a pena. E manter a congruência dentro de um grupo. Para mim são duas características que eu agarro-me bastante também para que seja uma gestão ao nível que eu faço, enquanto capitão de equipa, para conseguir lidar também com o grupo. Muito bem. Pedro, faço a mesma questão, mas tu também usaste a braçadeira com o símbolo da Seleção Nacional. Portanto, isso muda alguma coisa ou não? Sim, nunca fui verdadeiramente um capitão de uma época, digamos assim. Sempre tive por cima de mim, muito bem liderado por João Bendito, João Matos, e na seleção por Ricardinho, entre outros. Por isso nunca fui considerado assim um homem da braçadeira, como se diz. Mas sempre fui um capitão low profile, um capitão muito silencioso, que sempre se fez valer pelo seu comportamento. Sempre. Isso para mim sempre foi a mais-valia, a minha mais-valia, e o que é ser capitão pode ser por aí. Saber ser e saber estar no desporto, ter muito cuidado com as emoções, porque não somos o comandante do barco, longe disso, mas somos alguém em que as pessoas olham, somos alguém em que os nossos colegas de equipa olham, e temos que manter sempre o discernimento ao longo dos 40 minutos. E por isso parece-me que são essas características. Uma coisa muito importante que o Tarantino disse e que é importante referir, que é sermos nós próprios. Eu, antes de ser capitão, era o Pedro, por isso as pessoas não querem que o Pedro seja capitão por algo que ele vai dar a mais, não. Querem que o Pedro se mantenha com os mesmos valores que ele sempre se regeu. Muito bem. Bom, tivemos a falar da parte académica, das vossas habilitações académicas, etc. Falámos agora de capitães, e eu agora tenho uma pequena surpresa. Eu não, nós, a FDF, eu e o Fernando, temos aqui uma pequena surpresa. Temos aqui o Bruno, que se vai juntar a nós. E, Bruno, boa noite, muito obrigado por teres aceito. Isto foi tudo aqui, sim, muito em cima do joelho. Mas vou-te pedir, por favor, Bruno, que também já foi nosso convidado num outro programa, o que é que nos podes dizer sobre estes dois jogadores profissionais, um no futebol, outro no futsal, académicos, e sei que estás a trabalhar com eles aí em algo. O que é que nos podes dizer sobre eles, faz favor? Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e obrigado por me permitirem partilhar esta mesa com o Miguel, mas também com estes dois monstros do futebol e do futsal. A primeira coisa que eu gostava de dizer é o seguinte: há jogadores que ficam na história porque são os melhores, e há jogadores que ficam na história porque marcam por motivos diferentes, e não só por serem bons jogadores, pela qualidade que têm enquanto jogadores, mas também pelas qualidades humanas, pela liderança e pelo exemplo que demonstram. E penso que quer o Tarantino, quer o Pedro Cari, neste momento são um exemplo para todos, e um exemplo em termos do desporto, mais propriamente no futebol e no futsal. A minha história com eles é diferente. Eu conheço o Tarantino há bastantes anos. Se calhar fui um dos responsáveis por ele vir estudar para a Covilhã. E as coisas foram acontecendo normalmente. Temos muitas histórias para contar daquelas peripécias que ele falava enquanto estudava e jogava. Havia muita coisa para dizer, mas sobretudo dessa história, dessa parte, eu realço que não era fácil viver numa casa com mais 6 ou 7 artistas que queriam muita festa, e ele ter a capacidade de às 11 horas estar deitado e fechar a porta à chave e dizer que eu não saio de casa. E, portanto, claramente era um exemplo. E nós às vezes até gozávamos com ele: pá, os gajos andam aí na noite, aí a malta mais velha, e tu não sais de casa, como é que é possível?
E, portanto, desde cedo ele mostrou que tinha um objetivo e que queria chegar, queria alcançar os seus objetivos. E depois as coisas foram acontecendo normalmente ou naturalmente, quase como numa lógica de desafios, porque eles gostam dos desafios, não é? E eu lembro-me da altura do mestrado, em que o Tarantino e eu andava louco a estudar comportamento tático das equipas com dados de GPS e discutia muito com ele qual é que era o posicionamento, as variáveis, o que era importante. E foi uma altura em que ele também estava, que era o Nuno Espírito Santo, que era o treinador, e nós discutíamos muito isso, qual é que era o posicionamento do médio defensivo, o que é que tínhamos que ter em atenção, o que é que ele... E ao fim e ao cabo o mestrado dele surgiu pela discussão do própria exigência que ele tinha como jogador e, portanto, era mais uma ferramenta que ele tinha, mas era sobretudo também mais uma oportunidade que ele tinha de se explorar e de se desafiar a perceber um pouco mais aquilo que estava a fazer. E depois no doutoramento foi muito interessante, porque foi uma palestra que eu fui fazer ao ISMAI na altura e eu convidei, disse, aparece lá e tal, vai ser giro, vou falar sobre análise de jogo. E no final ficámos a conversar no meu carro e ele disse-me a determinada altura, tenho aqui, vou entrar num projeto, uma coisa e tal, tenho uma ideia. E o que é que tu achas e tal? E o projeto foi surgindo. E do projeto surgiu depois, acaba por surgir o próprio doutoramento em que ele está envolvido, porque na altura eu depois também estava envolvido com o Carapinheiro a estudar um bocadinho esta questão do abandono, e as coisas aconteceram assim de uma forma muito natural, mas o mais interessante disto tudo é que, e o Ricardo já referiu isso há pouco, é que apesar de toda a exigência profissional, ele foi no ano em que houve aulas presenciais, foi dos alunos que esteve mais presente, faltava quando não era possível, e em termos de alunos de doutoramento, eu posso dizer que é um aluno exemplar. Muitos dos alunos hoje não querem estudar estatística, procuram não saber ou ter alguém que os ajude. E o Ricardo, para além de pedir ajuda a uma professora que é daqui da UBI, ele faz questão de perceber tudo aquilo que faz em termos estatísticos e perceber tudo aquilo que são os modelos que está a estudar, e é ele próprio que explora tudo isso. E, portanto, isso mostra que as competências que eles têm enquanto jogadores não são apenas competências para o jogo, mas são competências muito mais transversais e que os vão ajudar para o resto da vida. Isso acho que marca a sua forma de estar. E o Cari é muito interessante, a nossa relação é mais recente, pessoal, porque ele já me ganha jogos já há muitos anos, não é? Quando eu era treinador. E agora, aqui há uns anos, quando começou a surgir esta questão do projeto do Tarantino e da minha causa, a seguir a um jogo da seleção, ele liga-me, é o Bruno, é o Pedro Cari e tal, viemos no avião, eu e o bebé, nunca mais me esqueço desta história, vinha eu e o bebé no avião para ler aqui o livro do Tarantino ou a discutir aqui as coisas do Tarantino, o que é que nós podemos fazer sobre isto no futsal? E a ideia ficou, nunca mais falámos, temos que fazer, fomos encontrando e falávamos. E aqui há dias o Cari mandou-me uma mensagem, Bruno, nesta coisa do confinamento não estou a fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. E o engraçado é que esta ideia, eu liguei-lhe e em 5 dias, em colaboração entre o Tarantino, o Pedro Cari, o professor Diogo Monteiro da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e o Carapinheira, conseguimos pôr um projeto de recolha de dados em pé numa semana. Já temos os dados todos recolhidos com jogadores portugueses. Estamos neste momento a recolher dados com jogadores espanhóis e vamos recolher dados com jogadores brasileiros. E, portanto, esta forma de estar deles, e eles é que fizeram o questionário, fomos atrás, procurámos, fomos atrás dos jogadores, dos contactos, ou seja, nós apenas damos o empurrão, o mérito é muito deles. E o mérito é deles dentro do campo e fora de campo. E, portanto, o nosso papel é só dar aqui uma pequena ajuda. E por isso fico muito contente em poder ser parte da história deles e espero continuar a ser. E espero continuar a que o meu contributo os ajude a continuar a sonhar e, sobretudo, a trilhar uma vida mais própria e a ajudar os outros a serem melhores e a olharem para este problema e para esta questão da carreira dual de uma forma mais consciente. Muito bem, eu agradecer novamente ao Bruno, vou perguntar quer ao Pedro, quer ao Tarantino, se querem dizer alguma coisa depois do Bruno ter dito, que eu depois tenho aqui uma pergunta que foi feita por um treinador que já participou aqui no programa do FDF e tenho uma pergunta para colocar aos três.
Força, quem é que quer? Pedro, tens o microfone aberto. Eu posso ser mais rápido. Agradecer as palavras. A relação é recente, digamos assim, mas já nos conhecemos há longos anos e por isso só espero, da minha parte, também poder contribuir para este pequeno sucesso do que é esta sensibilização no que toca à parte do desporto e nomeadamente do futsal, para agentes do futsal percebermos que temos que fazer algo, temos que fazer melhor, não só pela formação, mas também pelo atual estado dos jogadores da Liga Placar. Muito bem. Taratini. Bem, aqui a nossa relação com o Bruno já é realmente, já tem muitos anos. Aliás, ele foi um dos causadores de eu ter ido estudar para a universidade, e a partir daí a amizade, o trabalho. Mas há aqui uma coisa que é claro que eu já terei o Babete, que o trabalho já falou, mas há aqui uma coisa que que o trabalho nunca me deixou sem uma resposta. Aliás, qualquer desafio que eu colocava ao Bruno Travassos, ele tinha sempre uma positividade nas coisas para o transformar em algo. É claro que foi no mestrado, é agora no doutoramento também com o Diogo, que ele aqui também já falou, e com também o Torregrosa também da Universidade de Barcelona. Mas sem dúvida que o Bruno é aquela pessoa que não deixa cair. É aquele em que eu posso ter uma ideia muito boa, mas é aquele que chega lá no final e dá mais um empurrão e vai. Aliás, o Bruno é o responsável de haver hoje qualquer coisa palpável para nós estarmos aqui a discutir. Sem ele era impossível eu estava aqui a falar da minha vida profissional, dos balneários que encontrei, dos jogadores que encontrei pelas vivências, pela minha experiência, mas trabalho, investigação, o Bruno é aquele que eu acho que é, pelo menos na área do desporto, e porque ele desafiou-se, e um dos grandes desafios que o Bruno teve, que ele é um expert no futsal, um treinador de futsal, e alguém um dia que o desafiou a estudar sobre transições de carreira. Ele disse sim, e vamos em frente, e vamos fazer, e esteve no doutoramento com o Carapinheira, e estudou de base o que é as transições de carreira, e hoje em dia é um expert das transições de carreira, com já artigos publicados. Portanto, o Bruno é aquela pessoa que comigo vai, em termos profissionais, e claro que o pessoal já não fala, é aquela pessoa que vai comigo até e espero eu com ele também, não é? Mas que vamos pisar e continuamos a pisar muita relva. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a quem está lá em casa, são muitas as questões que nos chegam. Contudo, nós vamos tentar, porque tínhamos uma série de perguntas já previamente definidas que iríamos colocar ao painel, e vou aproveitar a presença do Bruno para colocar uma pergunta que foi colocada também por um ex-convidado do nosso programa, que é o Pedro Branja, mas eu já vi aqui passar vários comentários em que a pergunta vai no mesmo sentido, portanto eu vou considerar que esta pergunta não é de ninguém específico, é de várias pessoas, e que tem a ver se o sistema de ensino, e a pergunta é para os três, que eu também vou pedir ao Bruno que comente isto, se o sistema de ensino está preparado para formar atletas de alta competição, ou se o mérito por uma carreira académica bem-sucedida, e com a desportiva, obviamente, passa mais por um esforço adicional do atleta. Eu não sei quem quer ser o primeiro a responder, isto não foi pensado para ninguém, portanto, Bruno, se calhar vou-te pedir a ti, para seres o primeiro a responder, se achas que neste momento há condições objetivas para poder conciliar uma coisa com a outra. Basicamente é esse o resumo da questão. Eu vou... Obrigado pelas vossas palavras e por mais uma vez me permitirem fazer parte deste projeto. Ao fim e ao cabo, muito diretamente e sem perder muito tempo, Miguel, para não tirar palco a quem merece, que é legalmente, e foi aprovado recentemente o Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior, legalmente existem condições para isso. Legalmente, todas as instituições devem dar condições aos jogadores que são profissionais. E o quadro legal está muito claro e é muito objetivo. Qual é que é o problema? O problema é que as instituições do ensino superior não estão, muitas delas, preparadas para dar essa resposta.
porque elas próprias, os seus regulamentos foram ajustados, no caso da Universidade da Beira Interior os regulamentos foram ajustados, mas falta ainda dar o passo seguinte, que é haver um mecanismo regulador e é as próprias instituições do ensino superior terem interesse nisso. Eu já discuti várias vezes isto com o professor Vítor Pardal, que é o responsável pela JUAR em Portugal, e nós precisamos, para que isto se efetive, precisamos de um mecanismo regulador central, porque se vamos deixar isto à medida de cada instituição, só vai funcionar numa medida, no meu ponto de vista. Quando as instituições de ensino superior perceberem que isto pode fazer parte do seu modelo de negócio, isto vai vingar. E se calhar serão as instituições do ensino superior privadas as primeiras a fazer vingar este processo. Enquanto isto não for entendido nesta forma e também no sentido positivo de permitir catapultar para outro nível a relação entre o desporto e a formação desportiva, vamos ter imensas dificuldades em fazê-lo. Já existem alguns bons exemplos, mas sobretudo esses bons exemplos ocorrem pela boa vontade dos professores, está bem? E, portanto, existem áreas em que é mais simples, que os professores percebem perfeitamente isso, existem áreas em que é mais difícil. E podíamos falar aqui com 50 alunos de ensino superior nestas condições, uns iam ter muito boa experiência, outros iam ter muito má experiência. Muito bem, muito obrigado. Ricardo, o que é que podes acrescentar àquilo que o Bruno disse relativamente a esta matéria? Ele, sem dúvida, é a pessoa mais indicada para falar sobre este tema no ensino superior. Em termos práticos, o que acontece é que nada mudou há 16 anos para cá, que é ou o jogador, o aluno, quer ou não quer, ou acha que aquilo é importante ou não é importante. E depois a gestão com o professor. Portanto, se em termos do próprio ensino superior, se os instrumentos não se moldarem àquilo que é, na prática, as exigências de um aluno profissional, as coisas vão se manter sempre assim. E dessa forma, é claro que aqui há uma mais-valia para as universidades, que em termos de modelo de negócio ainda não entenderam dessa forma. Agora, na prática, se eu voltasse a estudar nas universidades, era a gestão outra vez ao dia, à semana, ao mês, em termos de treinos e aulas. Portanto, nada, na minha perspectiva e daquilo que eu conheço, nada mudou. Portanto, até haver essa modificação que o Bruno falou. Muito bem. Pedro, o que é que tens a acrescentar? É fechar o que o Tarantino disse, que é muito esforço individual do atleta e dos pares que o acompanham neste esforço global, digamos assim, e encarar, neste caso, para as universidades, uma forma de marketing. Eu acho que para uma universidade ter um atleta de alta competição tem que ser algo muito vantajoso do ponto de vista da imagem. E eu acho que isso pode ser rentabilizado a todos os níveis. Para mim, como reitor de uma universidade, como gestor de outra área de formação, parece muito importante ter um atleta de alta competição nos meus quadros. Muito bem. Pedro, eu vou continuar contigo e vou-te pedir, porque a gente vai ter que se despedir do Bruno. O Bruno fez o favor de aparecer aqui de uma forma súbita e muito bem, e muito obrigado mais uma vez. Não sei se queres dizer alguma coisa ao Bruno, porque eu depois vou ter que me despedir dele também. Apenas um abraço a todos e dizer que estamos apenas no início e, portanto, espero contar com a força do Tarantino e do Cari para continuarmos a fazer alguns destes trabalhos e, sobretudo, a passarmos para o terreno, que é o que falta a seguir. Vamos tendo muitos números, a seguir temos que operacionalizar algumas das ideias que temos e, sobretudo, precisamos do apoio de algumas instituições que ainda não demonstraram esse interesse, porque falar de carreira dual não é apenas fazer umas formações de vez em quando, é muito mais do que isso. E, portanto, cá estaremos para o futuro. Um abraço a todos e obrigado, Miguel, e obrigado ao Fernando. Bruno, obrigado nós, até um dia, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado. Bom, nós vamos continuar, eu vou pegar nesta última deixa do Bruno, de facto não era bem este o encadimento que eu tinha pensado, mas vamos pegar na deixa dele, a carreira dual, ou seja, o pós-carreira. E a questão que se coloca tem a ver um bocadinho com isso, ou seja, vocês, apesar de serem ambos jogadores profissionais, um na área de futsal, outro no futebol, mas o que é certo é que as realidades entre futebol e futsal sabemos que ainda são diferentes. Mas há uma coisa que os une, que tem a ver com o pós-carreira, ou seja, mesmo aqueles jogadores profissionais
que fazem uma carreira e depois há um determinado dia em que já não é possível continuar. Claro que os jogadores tentam fazer a carreira mais longa possível e depois há o amanhã. E o que é que se faz no amanhã? Pedro, no teu caso, e daquilo que tens estudado, daquilo que tens conversado, daquilo que é a tua experiência, o teu conhecimento, relativamente ao futsal, até porque provavelmente não, no caso português é uma verdade, os valores envolvidos relativamente ao nível de remunerações digo eu, inferior ao futebol. O que é que nos podes dizer relativamente ao conhecimento que tu tens relativamente ao pós-carreira do jogador profissional de futsal? Miguel, eu não acho que seja assim tão diferente do futebol, digamos assim. Estamos a falar, obviamente, de dois casos muito específicos, Sporting e Benfica, que acabam por ter orçamentos maiores que, eu não quero dizer alguns, mas muitos clubes da Primeira Liga. E corrija-me se estou errado, que é a noção que eu tenho. Agora, em relação à dinâmica do futsal e como ele está hoje, e são duas coisas distintas. Uma coisa é a carreira dual, e é essa que eu defendo muito para o atleta do futsal, porque estamos a falar de valores muito baixos. Estamos a falar de valores que rondam 600, 700, 800 euros, e muitos deles não são declarados. Ainda temos essa agravante. E por isso os jogadores não têm essa noção. Ou se têm, não a querem saber porque acham que é daqui a uns anos. Mas daqui a uns anos, com um estalar deles, ele chega lá. Não é? E é essa a minha sensibilização, muito por culpa, ou totalmente culpa do Tarantini, no bom sentido, porque o Travassos deu ali o início, despontou no avião, quando lemos o livro do Tarantini, e é um bocadinho ser... Aliás, até já me chamam o Tarantini do futsal, para verem um bocadinho a realidade. E por isso, e do qual me orgulho, diga-se de passagem, e por isso é sensibilizar que a vida de um atleta de futsal dá perfeitamente para uma carreira dual, e pegando um pouco nas palavras do Tarantini há pouco, que é a mais-valia. O que é a mais-valia? O que é que os jogadores entendem como mais-valia? E para mim a mais-valia, e é perfeitamente concebível que se faça, que é trabalhar em algo que gostem, formarem-se em algo que veem com a sua aptidão, que é a sua aptidão, e com treinos à noite. Muito bem. Ricardo, tu o que é que nos podes dizer sobre esta questão, dado que tu tens sido alguém que tem se dedicado a este problema de uma forma muito intensa? Há uma coisa, eu gosto, mais uma vez, quando falamos nisto, eu fico logo gosto de falar deste tema porque é um tema que eu tenho agarrado há muitos anos e às vezes para agarrar as pessoas, eu escrevia naquele artigo da Bola, dizia que 4.7 eram os anos que o jogador joga, em média, na Primeira Liga. Se nós retirarmos os três, o Benfica, Porto e o Sporting, da equação, nós temos ordenados, em termos nacionais, que rondam em média cerca de 50-60 mil euros anuais, líquidos. Ok? Se multiplicarmos 5 vezes 50 mil, é fácil fazer as contas, ou 60 mil. Portanto, estes são os números, em termos financeiros, que resulta ser um profissional de futebol em Portugal que faça uma carreira em Portugal, em média. Ok? Há outras motivações. Há uma motivação de chegar a jogar num grande clube, há uma motivação de ser profissional de futebol, de ser profissional de futsal, há essa motivação, essa glória, isso está muito bem estudado. Também está muito bem estudado nas questões das transições de carreira, que o status financeiro é um fator determinante e importante para a transição para a final de carreira, é verdade, é um fator relacionado positivamente com a transição de carreira, mas não é único. E porquê é que isto não é único? E aqui leva-me um bocadinho quando iniciei esta trajetória, que é, eu achava que, e em 2012 eu tive uma experiência que fui tentar a minha sorte nas Arábias, porque eu achava que, e tinha uma premissa muito clara, que era, eu vou ganhar muito dinheiro na minha carreira e não vou fazer mais nenhum no resto, quando deixar de jogar futebol. E o que eu trouxe, depois de uma experiência de uma semana no Irão, foi que, afinal, o dinheiro não era o único fator determinante nisto tudo.
que era, eu por mais milhões que trouxesse do Irão, bem, milhões não, mas há alguns milhares, não que o Cari ganha bem, não é? Ou seja, alguns milhares que eu trouxesse, não ia resolver, e uma simples pergunta da minha esposa, que era, o dinheiro que vais ganhar lá vai resolver todos os problemas da tua vida? Não vai. E isso custou-me a perceber. Portanto, imagina os pais, os miúdos têm isto na cabeça, e mesmo os treinadores, e toda a gente tem isto na cabeça, que é, os milhões vai contribuir definitivamente para a qualidade de vida no nosso futuro. Não vai. Simplesmente não vai. Eu digo-vos só uma questão, que é os dados que eu fui analisar quando iniciei esta investigação, que era uns dados simples, daqueles que mais dinheiro ganham no desporto em termos mundiais. Se não formos verificar, NBA, futebol americano, Premier League, aqueles que mais dinheiro ganham no desporto, não são os que mais ganham, mas que das modalidades dos jogadores que mais ganham, no NBA cerca de 80%, na NFL cerca de 60%, ou ao contrário, na Premier League 2 em cada 5 jogadores passam por dificuldades financeiras no pós-carreira. E agora eu pergunto, o dinheiro é importante? Está descrito na literatura. É o único fator importante? Não. Há mais qualquer coisa. E essa mais qualquer coisa indica-nos que a nossa formação tem que passar por mais qualquer coisa, tem que ser, como há bocado o Cari falava, tem que ser vista de outra forma. Não é simplesmente formar o futebolista, o jogador que joga futsal, tem que ser mais qualquer coisa. E então, eu, enquanto Tarantino, enquanto Ricardo, optei por colar a minha carreira académica, porque achava que no futuro me traria mais valias. Da mesma forma que atualmente eu tenho o 3º nível de treinador, porque eu acredito que um dia pode-me ser útil. Da mesma forma que um dia eu tirei um curso de massagista, que hoje em dia não vai me servir para nada, mas naquela altura eu achava que poderia servir. Portanto, isto serve para justificar muito o porquê, muitas das vezes, deste mito que existe à volta dos jogadores, da ilusão de chegar ao topo e que vai ganhar muito dinheiro e que não vai precisar de fazer mais nada no resto da carreira, de pós-carreira. É mentira. Realmente é um mito, porque, infelizmente, é claro que eu tenho tido muito feedback de muitos jogadores e, para além também de alguns aspectos, claro que em Portugal, felizmente, não temos assim tantos casos em termos de bancarrota, em termos financeiros, mas mais até virado para o vazio que fica quando nós deixarmos de jogar futebol, e aí sim vai entrar outra carreira nas nossas vidas, e nós não vamos ter 30, 35 anos de vida, esperemos bem, pela frente, sem fazer nenhum. Muito bem, Pedro, eu vou aproveitar nisto que o Ricardo acabou de dizer e vou lançar aqui uma pergunta do Pedro Catita, que tem a ver, qual é a tua opinião, enfim, a pergunta foi mais vocacionada para ti, mas o Ricardo depois também poderá complementar, que é fazer ações regulares junto dos clubes para que os colegas diminuam a literacia financeira e a literacia legal. Ele está-se a referir essencialmente à questão fiscal, aquilo que tu dizias há pouco, não ser declarados os rendimentos, a questão dos contratos, a ausência dos mesmos. Até que ponto é que tu achas que devia, enfim, ser feito por várias entidades, mas também com os jogadores envolvidos, no sentido de chegar aos clubes e conseguir transmitir junto a esses jogadores? Achas que faz sentido? Eu acho que faz todo sentido. Agora, também acho que os clubes não estão minimamente interessados em que hajam jogadores inteligentes. E peço desculpa dizer isto, mas quanto mais limitado... Eu percebo, Pedro, eu percebo perfeitamente e subscrevo. Quanto mais limitado for o jogador, melhor. Não do ponto de vista do rendimento. O que é certo é que eu parece-me que quanto melhor e maior formação tivermos fora, mais eficazes poderemos ser dentro de campo. E isso o Tarantino poderá dizer melhor que eu. E posso dizer muito rapidamente que nós no futsal temos muitos esquemas táticos. Cantos, livres, jogadas ensaiadas. E há muitos jogadores de muitas equipas que não sabem os livros e os cantos. Não sabem porque cá fora não foram habituados a ter um raciocínio rápido. Isto é muito rapidamente, só assim.
Por isso, sinceramente, eu acho que os clubes não estão preparados para isso, os clubes não querem. Agora cabe-nos a nós, eu, do ponto de vista do futsal, fomentar essa vertente, e é para isso também conto com a ajuda do Bruno Travassos e do Tarantini também, que é para olharmos para esta perspectiva de uma forma diferente e tentar canalizar algumas organizações para sensibilizar, acima de tudo, os clubes. E deixo aqui também uma nota, que é, para além dos clubes, os jogadores têm que estar receptivos. E o que eu sinto é que também os próprios jogadores querem se manter nessa bolha de atleta, que é uma bolha, ponto final, e não querem, não se querem complementar. E eu acho que, acima de tudo, acabamos por estar todos cómodos. O jogador, porque quer ser atleta e entende que ganhar 600, 700 euros já é atleta e vai de pochete na mão e só treina à noite e tem o resto do dia descansado, e eu considero-me jogador, eu não considero. E depois temos a parte dos clubes que, para além de olhar para o jogador de uma forma desportiva, deve olhar para a forma de crescimento e da formação pessoal dele. Muito bem. Ricardo, o que é que queres acrescentar relativamente a isto? Assim, muito simples, eu sempre defendi da mesma forma e continuo a defender e vou defender ao máximo que eu puder, da mesma forma que os treinadores têm a sua cédula, eu defendo que o jogador só pode ser jogador também se tiver a sua cédula. Eu falo isto que qualquer miúdo que jogue na formação em Portugal não pode abandonar a escola. Este era logo o primeiro ponto. E desde que pisa o primeiro campo de futebol, meus amigos, estas são as regras, até pelo menos até a escolaridade mínima obrigatória, não pode deixar de jogar futebol. Para ele poder entrar naquele campo de futebol, ele tem que estudar. Esta é a primeira. E a partir daí, eu hoje, enquanto profissional de futebol, tinha que ter, para entrar num jogo de futebol, tinha que ter uns X créditos aprovados da mesma forma que é regulamentado hoje em dia uma cédula do treinador. Isto porquê? Porque isto leva-nos às formações, leva-nos a estas formações que aqui foram faladas, de literacia financeira, de qualquer coisa que seja interessante e importante para a vida do jogador e da família do jogador de futebol. Para isto, para conseguirmos sair desta bolha que também o Pedro aqui falou, e muito bem, porque nós vivemos numa bolha. Os jogadores de futebol vivem numa bolha. E esta bolha, muitas das vezes, só é descoberta quando nós acabamos a carreira. E depois, muitas das vezes, já é tarde. Portanto, eu, enquanto profissional de futebol, só me deveria ser permitida a entrada ou participar num jogo de futebol se eu cumprisse esses créditos, da mesma forma que um nível de treinador também para a sua função seja aprovada, como é óbvio. Muito bem. Meus amigos, nós aqui no FDF temos mais uma surpresa para vocês. Eu vou pedir ao Fernando que, assim que possível, possa mostrar aos nossos convidados quais são as surpresas. E temos aqui dois amigos e, obviamente, sem qualquer tipo de ordem, mas eu vou pedir ao professor João Cavaleiro. João, professor, o que é que nos pode dizer... Boa noite. Muito obrigado. O que é que nos pode dizer, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. O que é que nos pode dizer aqui do Ricardo e deste rapaz que o professor chamou, ele ainda era júnior, chamou para os séniores? Explique-nos lá um bocadinho. Eu cumprimento todos em primeiro lugar, dizer que estou farto de aplaudir aqui em minha casa aquilo que tenho ouvido. Esta temática é uma temática que me acompanha a mim desde 1982, porque eu tirei o meu curso em 1982 e daí até cá nunca deixei de lecionar e, portanto, compreendo perfeitamente esta temática e a sua problemática. Em relação ao Tarantini, dizer que eu não fiz mais do que aquilo que devia fazer enquanto treinador de futebol, enquanto profissional, que foi detectar quem tem qualidade e aproveitar as qualidades de quem as tem. Eu assistia com muita frequência aos jogos das camadas mais jovens do Sporting do Clube da Covilhã e, embora a competitividade do campeonato fosse relativamente baixa, porque era um campeonato distrital,
é natural que um ou outro jogador sobressaísse. E a mim sobressaiu em relação ao Tarantini, ele ter o pai 1,80 m e tal, ser uma vara, ter uma passada, umas pernas grandes e com passada larga, ter facilidade de remate, para fora, na altura. E, portanto, isto com um miúdo com 18 anos ou 17 anos eram capacidades mais que suficientes para fazer o aproveitamento. E depois dizer ao Tarantino aquilo que lhe disse sempre, que foi, os treinadores não dão oportunidades a ninguém. Os treinadores, os jogadores é que dão a oportunidade aos treinadores de os lançar, ou de os pôr a jogar, ou de os convocar, ou de fazer aquilo que seja. E em relação ao Tarantino, aquilo que ele fez e aquilo que ganhou dentro do campo. Ganhou primeiro numa primeira etapa, quando saindo dos júniores para uma competitividade, para um campeonato com uma competitividade completamente diferente, se soube adaptar. Depois, numa segunda etapa, através do trabalho dele dentro do campo, ganhar um lugar na equipa e muitas vezes à minha beira. Exatamente. Faz parte. E para mais dizer mais uma coisa, que eu hoje soube, passado para aí 16 ou 17 anos, é que o Bruno já me tinha dito que eram os artistas que saíam e tu ficavas em casa. E por isso mesmo, os artistas ficavam no banco e tu jogavas. O Bruno ainda é mais teu amigo do que aquilo que tu pensas. Bom, Tarantini, o que é que podes dizer aqui ao Mr. João Cavaleiro, professor João Cavaleiro? Boa noite, Mister. Não, todas as vezes que eu falo deste tema, falo no Mister porque, sem dúvida, ele não gosta que eu diga isto, mas ele é um dos grandes responsáveis por hoje, é claro que por eu ser profissional de futebol, porque a uma certa altura das nossas vidas, das nossas carreiras, alguém para chegar aqui onde eu cheguei tem que nos escolher. E nesse aspecto foi ele que me escolheu, foi ele que me escolheu para ser profissional de futebol, e nós nunca podemos esquecer de quem nos escolhe, e felizmente eu fui escolhido também por aquilo, e ele sempre me disse por aquilo que ele ainda agora acabou de referir. Mérito teu. Certo, mas acaba por ser uma escolha, não é? E estamos dependentes disso, mas principalmente porque realmente a competitividade era muito diferente. Eu sentia muitas dificuldades quando subia sénior para entrar na velocidade de jogo, era muito diferente em termos físicos. Felizmente apanhei um homem que... azar, Tarantino. Tiveste azar só por uma razão. É que naquela altura não existia a primeira fase de construção. Claro, então é mas sem dúvida que e a seguir o agradecimento que é onde eu também não chegam palavras para agradecer a possibilidade de eu durante 3 anos, principalmente foi o tempo que estivemos juntos, de poder conciliar a minha carreira enquanto profissional, já era na altura do futebol, e estudar ao mesmo tempo, porque de facto eram muitas as vezes que eu pedia para faltar aos treinos, e a resposta do Mister era sempre: tu nunca tens que me pedir para faltar a qualquer treino, basta dizeres que não vens. E isso marca... Dizia-te que se fosses treinar em dia de frequência, não jogavas mais. Exatamente. Eu vou pedir desculpa ao Olímpio, mas vou aproveitar e vou lançar já aqui uma questão, porque vocês estão a falar disso, que foi uma questão que foi colocada, que é pelo Luís Lopes, que é pelo João Lopes, que já são também ex-convidados do programa da Lá à Conversa, e que tem a ver exatamente com isso. E ambos fizeram praticamente a mesma questão, que é relativamente da parte do clube e dos dirigentes a conciliação entre aquilo que eram as obrigações esportivas e as obrigações académicas. Tarantini, tu deixaste muito claro que na altura o teu treinador, que também é professor, mas na altura era só teu treinador, não era teu professor, não tinha nada a ver com a tua vida académica, fez questão de te dizer que tu não poderias faltar a nenhuma frequência por causa do futebol. Foi isso que eu percebi. É exatamente assim?
É exatamente. Aliás, eu felizmente, por onde passei, e cada vez que nunca me foi rejeitada uma falta a um treino para ir estudar, felizmente, por onde eu passei, os treinadores sempre tiveram autonomia na decisão. O que eu quero dizer com isto que é o treinador, e aí se calhar o Mr. João Cavaleiro, e sempre foi assim, mas ele tem outra opinião sobre outras realidades, eu sei que tem, mas que um treinador num clube manda mesmo a sério. E quando manda mesmo a sério, ele tem o poder de dizer para a direção, não, aquele jogador vai faltar porque eu quero que falte. Oh, Ricardo, tu tocaste num ponto fundamental e estando eu ligado ao futebol de formação, não posso resistir à tentação. E mais uma vez, Alípio, já lhe vou dar a palavra. Professor João Cavaleiro, na formação, a formação é paga. E como tal, quem paga quer jogar, porque paga para jogar, não paga para treinar. Portanto, esta realidade que o senhor viveu foi, obviamente, num contexto sénior, já percebemos, mas na formação, presumo, o professor irá dizer a sua opinião, que o seu conceito é o mesmo, ou seja, a escola estará à frente do futebol, ou não? Completamente. E a autonomia do treinador acima de tudo. É evidente que o tempo, hoje, transporta-nos para uma realidade diferente. Certo. Estamos a falar de há 16 anos atrás. E hoje as chaves e a organização do futebol transformou, de alguma forma, aquilo que é o poder do treinador. Não é? E por isso mesmo é que eu, talvez, por não me encaixar muito nesta nova dinâmica, há 16 anos ou 17 anos atrás decidi terminar a minha carreira. Porque a minha independência, o Tarantini sabe tão bem como aquilo que eu estou a dizer, a minha independência em relação à direção era total. Eu não admitia sequer que alguém discutisse comigo uma opinião tática ou técnica. Porque o professor era... Mas para isso tinha a tal independência, a tal outra profissão. Era aí que eu ia chegar. Que me dava a independência suficiente para dizer não. Compreende? Exatamente. Eu ia de Viseu para a Covilhã todos os dias. Exatamente. Eu ia de Viseu para Moreira de Cónegos todos os dias. Exatamente. E isso, professor, vou-lhe pedir desculpa por interrompê-lo, mas vou dar agora a palavra ao Olímpio. Olímpio, esta questão de... Boa noite, muito obrigado também pela sua disponibilidade. Já vai falar ali do Pedro, mas eu vou pegar um bocadinho agora nisto que o professor João Cavaleiro dizia, que era a independência e o trabalhar noutra área e não estar dependente de... O Olímpio também é um excelente exemplo, porque eu soube ontem que o Olímpio trabalhou sempre noutra área enquanto foi jogador e também treinador. Olímpio, sobre esta questão que temos estado agora aqui a falar, antes depois de lhe pedir para falar do Pedro, o que é que nos pode acrescentar a isto que foi dito até agora? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui a partilhar algumas ideias e ver ali o meu amigo Karim, o Tarantino, o professor, e aqui também. Completamente de acordo, 100% de acordo com aquilo que tem sido dito, porque na realidade, no meu tempo, pronto, nós tínhamos que sobretudo olhar para aquilo que era o estudo, para quem podia estudar, porque muitos não podiam estudar, ou para o trabalho, até mais cedo do que aquilo que seria imaginável. E eu comecei a trabalhar com 17 anos e depois a paixão pelo futebol, primeiro pelo futebol e depois pelo futsal, levou-me a que, face às verbas irrisórias que se ganhavam, a não pensar que o futuro podia só ser a nível desportivo, a nível de ser jogador. E, portanto, foi sempre uma ferramenta que eu usei, foi o trabalho, e que juntei depois à minha paixão pelo jogo, não é? E, portanto, embora noutros tempos, como é lógico, estamos a falar de 1970 e poucos, mas que, no fundo, veio a ser verdade, e hoje estamos a falar dessa situação, sabendo que se não houver essa preocupação dos atletas, hoje em dia, com a ajuda dos treinadores, com a ajuda dos pais, com a ajuda dos dirigentes, com toda a gente envolvida neste processo, que tenha a noção que, independentemente de poder ser um grande jogador ou não, e que até possa enriquecer, mas que tem que ter outra ferramenta para usar quando o futebol falhar.
e esta é, na minha opinião, aquilo que hoje, cada vez mais, se tem que trabalhar para que no futuro os nossos jovens tenham realmente um futuro que seja defendido e que seja um futuro mais risonho e que a escola, a formação, esteja em primeiro lugar e não o futebol. Muito bem. Olímpio, então o que é, agora indo mais um bocadinho aqui à questão do Pedro, o que é que nos pode dizer sobre o Pedro e da relação que vocês construíram no futsal? O Pedro, aconteceu assim, a situação do Pedro vir para o Belenenses foi assim uma situação estranha, porque não foi fácil, digamos assim, quando o Pedro, eu não conhecia o Pedro e fomos fazer, na altura estava no Benfica, e fomos fazer um torneio a Paderna, onde ele estava no Fontainhas. Eram 4 equipas, eu vi o jogo da equipa do Fontainhas contra uma equipa inglesa, antes do Benfica depois jogar com o Olivais, que não era a 4ª equipa, e chamou-me muita atenção 2 miúdos, um deles era o número 6, era o Pedro Carim, que chamou-me muita atenção porque era diferenciado, era um jogador diferenciado, e era do tipo de jogador que eu gostava. Na altura ainda fiz uma auscultação lá ao meu diretor do Benfica, porque disse que este miúdo, a gente devia levar este miúdo lá para cima e tal. Na altura eu vi que tinha uma equipa forte, era uma equipa, como sempre, não é? E, portanto, ele perguntou-me assim, então, mas joga aonde? Joga como? Joga quando? Mas, naquela altura ainda o futsal do Benfica não era autónomo da direção. E, portanto, havia outro tipo de dificuldades que não há hoje. E pronto, e ficou por ali. Só que eu, passado um ano, saí do Benfica para o Belenenses e quando fiz uma equipa totalmente nova e, logicamente, que na minha lista estava o Pedro Carim, que na altura estava no Melilla, que estava a jogar na segunda, a terceira divisão espanhola, não era, Pedro? Sim, na terceira divisão espanhola. E ele ficou-me na minha memória e eu quis trazê-lo para este projeto novo no Belenense e contactei-o depois e ele depois veio a Lisboa para falarmos. E, entretanto, há um episódio muito engraçado que eu quando estou a falar com o Pedro na cabine no Restelo, digo-lhe, estou-lhe a dizer qual é o projeto, qual é a ambição, que íamos buscar uns brasileiros novos e tal, uns miúdos novos, quando veio aquela fornada do Marcão, do Marcelino, do Cajapa, de Exol e tal, e íamos fazer uma mescla entre jovens para fazer uma equipa nova, uma equipa que tivesse ambição. E estava a ver se eu convencia e disse-lhe que, olha, na altura havia um jogador de referência para a posição dele, que era o Gonçalo, que era internacional, estava no Benfica, e eu disse-lhe a ele, tu vais ser melhor que o Gonçalo. E ele começou-se a rir, porque não acreditava que era possível isso, não é? E se estás a rir, pronto, depois a gente conversa. E realmente, depois, a história é simples de contar, ele, pelo caráter que tem, pela personalidade que tem, pela responsabilidade que ele tinha e pela humildade também que tinha para poder aprender e para querer cada vez evoluir, para cada dia ser melhor, nunca descurando também aquilo que era o objetivo dele, que era formar-se também. Ele conseguiu sempre conciliar isso. Ele depois, muito rapidamente adaptou-se bem e, passado uns meses, começou a ser internacional e depois é a carreira toda que nós sabemos dele, nos 3 anos que esteve comigo no Belenenses e depois na carreira que fez do Sporting também e na Seleção Nacional. Portanto, é um percurso realmente de grande sucesso, mas muito devendo a ele, à disciplina que ele tinha, à forma séria e profissional como ele tinha de se adaptar aos colegas e ao clube e à responsabilidade de estar sendo profissional, e foi isso que o levou ao sucesso. Portanto, as coisas não acontecem por acaso. E ele muito rapidamente, pelo valor que tinha, sobretudo pelo valor dele e por aquilo que sempre quis, face ao objetivo que ele tinha na vida.
Muito bem. Pedro, o que é que podes dizer aqui sobre o Mr. Alípio? Olha, das melhores surpresas que eu tive nos últimos tempos, confesso. É um prazer. Se eu falo do Ângelo Lores, meu treinador de ténis, no início da minha formação, o Alípio acaba por ser o responsável máximo pelo Pedro Cari como atleta competidor, digamos assim. Valores eu já o tinha e o Mr. Alípio referiu-os e bem, mas faltava uma componente de jogo, faltava uma componente técnico-tática e ele acabou por ser responsável, até porque o Mr. Alípio, e eu na altura chamava-lhe Senhor Alípio, tal é também a educação e olhar para, até posso dizer assim, para o maior gestor / treinador de futsal em Portugal. Sinceramente, porque acho que falta aos treinadores de hoje, mais que serem treinadores, serem gestores, e eu acho que isso, a profissão que o Alípio teve a par do futsal, o ajudou, e o que é certo é que eu acabei por ser honrado por 3 anos espetaculares, mas acima de tudo um gestor e um ser humano magnífico que viu no número 6 e para as pessoas terem um bocadinho de noção das coisas e alertar os atletas e os pais. O Alípio viu no Pedro Cari e no Paulinho quando o Benfica derrotou as Fontinhas por 18-3. Isto mostra um bocadinho além. Pedro, o outro jogador que o Mister estava a falar era o Paulinho, não era? Sim, era. E o que é certo é que isso foi a inauguração do Paderno e nós, 4 ou 5 dias depois, no fim de semana, ensinamos, fomos derrotados por 21-1. Por isso não é fácil para um treinador, obviamente que é depois de um ano, ok, e que eu quero acreditar que depois o Alípio, através do treinador Roger Augusto, foi meu treinador em Melilla, foi tendo alguns feedbacks. Mas não é fácil para um treinador reconhecer em 2 atletas capacidades e competências para uma reformulação quase total no Belenenses e confiarem em dois algarvios de gema, digamos assim, qualidade e competência para um projeto que se tornou estrondoso no futsal em Portugal. E isso teve uma face que foi o Mr. Alípio Matos. Muito bem. Eu vou pedir desculpa a todos, sobretudo a quem nos está a seguir lá em casa. Nós estamos cerca de 12 minutos do final do programa. Havia muitas perguntas para fazer, há algumas que eu ainda vou querer fazer e, portanto, vamos tentar agilizar aqui um bocadinho isto. Ricardo, eu vou-te lançar e depois vou pedir ao João Cavaleiro também que faça algum comentário, se ele assim o entender. É uma pergunta para ti, lançada pelo José Lima, do PNE, coordenador do PNE, em que a pergunta é: como a minha causa pode mobilizar os departamentos de formação para a qualificação dos atletas? E, de facto, eu gostaria que tu, o mais sinteticamente possível, falasses aqui na tua causa, porque, de facto, isso é fundamental e naquilo que os departamentos de formação dos clubes devem rever nele. A minha causa nasceu em 2016 e o objetivo é, sem dúvida, neste momento e como está montada, de alertar para uma problemática, ou aliás, para algumas problemáticas que estão inerentes ao desenvolvimento de uma carreira de um futebolista em Portugal. É claro que agora já tem esta vertente do futsal, que é a ilusão de que toda a gente vai conseguir chegar lá em cima e que não vai precisar de fazer mais nada para além disso para o seu pós-carreira, porque todos nós, um dia, vamos terminar, mesmo aqueles que conseguem chegar ao nível do Pedro Cari à seleção nacional, todos nós vamos um dia terminar a carreira. E para quem já terminou a carreira, o vazio vai ser muito grande. E outra carreira terá que acontecer. Portanto, este é o grande desafio da minha causa, é alertar. A operacionalização, eu já fui aqui falando sobre aquilo que eu acredito que é importante. Em termos de formação, eu acredito numa certificação do jogador de futebol, na formação. Acredito que é impensável que o miúdo abandone a escola antes de completar o ensino obrigatório. E a partir daí, as formações através daquelas que eu já fui também referindo aqui. Portanto, aquilo que eu tenho a acrescentar para o futebol neste aspecto da carreira dual é um alerta, é sensibilizar as pessoas que isto aqui não é assim tão cor-de-rosa como muita gente
pinta e faz parecer, porque aquilo que nós, que a comunicação social também tenta mostrar, é uma realidade que é apenas de 2% dos jogadores de futebol em Portugal, que é aqueles que conseguem, se calhar, chegar às seleções nacionais, porque o resto não é real. Portanto, em termos de resumo, é esta sensibilização que eu quero trazer relativamente a este tema, que felizmente nos últimos anos tem estado também em algum fervor. Muito bem. Professor João Cavaleiro, quer acrescentar alguma coisa? Olha, eu fazia minhas as palavras do Vítor Santos, que é um rapaz aqui da minha terra, que colaborador do FDF, entre outras coisas. Sim, muito bem. Que tem uma obra chamada Educar o Sonho. E provavelmente nós temos que começar a educar o sonho, em primeiro lugar, dos pais, da família. Essa é talvez hoje o maior drama com que nós nos combatemos nas escolas. E que muito mais difícil depois quando se transporta para a parte desportiva, em que muitas das vezes são os sonhos dos pais que eles querem concretizar como se fossem eles, percebe? Eles revêem-se, olham para o filho e veem o sucesso dele como seja do filho, como seja o sucesso do pai. E hoje o que acontece desde muito cedo é que os miúdos começam a sair muito cedo de casa, para as academias, com 9, 10 anos, que eu acho que é extremamente errado e cedo. Porque a componente da família é fundamental no crescimento das crianças. O acompanhamento do pai, a presença do pai e da mãe são determinantes naquilo que nós falámos do Tarantini e na família do Tarantini. Hoje o Tarantini tem o currículo que tem, a história que tem. Aliás, é uma história que eu fiquei aqui completamente desiderado, porque com este currículo, com 36 anos, quando chegares aos 70, rapaz, não tens sítio para escrever. Mas o papel da tua família foi determinante, pá. Percebes? Ser jogador não é assim tão difícil. Ser bom jogador é um bocadinho mais complicado. Ser boa pessoa e ser gente é um bocadinho mais difícil. E se nós abstrairmos, e se nós retirarmos desta formação o papel da família, eu penso que estamos a andar ao contrário. E por isso mesmo, tua causa é uma causa que educa o sonho, educa o sonho que todos nós temos de ser conhecidos, de ser famosos e de ser alguém na vida. Muito bem, eu agora vou lançar uma questão que vou lançar ao Pedro Cari e depois pedir também ao Olímpio, se assim o entender, de comentar, sem prejuízo de qualquer dos outros intervenientes, se assim o entender, poder apresentar, e depois vou lançar uma última questão, porque realmente o tempo escassa e já não vamos ter tempo para mais. E que tem a ver, é uma pergunta, eu vou mostrar aqui a pergunta do Carlos Almeida e do Rui Moura, que tem a ver um bocadinho com até que ponto, Pedro, e vou-te direcionar a questão para ti, até que ponto é que tu entendes que as habilitações académicas ajudaram a ter um melhor desempenho desportivo? Portanto, até que ponto a melhor compreensão ou não sei bem como é que é de colocar isto, porque eles colocaram a questão de duas formas, eu não vou querer colocar exatamente como foi a forma como eles a escreveram, mas eu penso que percebeste a ideia, até que ponto é que é possível conciliar ou que isso contribui para um melhor desempenho desportivo? Eu, acima de tudo, é a segurança de ter algo, mesmo que seja um canudo, e eu falo por mim, eu tirei a licenciatura há cerca de 15 anos, e ela vale o que vale, se eu não o colocar em prática, não deixa de ser um canudo. E por isso, mais importante que a componente desportiva, a mim parece-me que é a parte da salvaguarda de tanto esforço e dedicação que eu tive para as duas etapas, nomeadamente a de estudo e a de carreira profissional, e que agora estou mais perto, porque a carreira ainda vai continuar, se tudo correr bem, mas estou salvaguardado, tenho algo comigo, e esse algo comigo é precioso e é a minha mais-valia para o terreno, que me faz mais capaz, que me faz estar mais preparado para o mundo empresarial, para o mundo que está aí fora. Muito bem, Mr. Olímpio,
Eu vou acrescentar mais uma coisa. Eu ontem na preparação, eu e o Fernando, quando estávamos a preparar este programa, até foi o Fernando que me enviou, foi ele que descobriu o artigo, e dos 14 jogadores que foram campeões europeus, 7 são licenciados, 50%. 2 deles têm mestrado. O que é que lhe apraz dizer sobre esta constatação? É importantíssimo em todos os níveis. E isto tem a ver com aquilo que o Pedro Cária disse. É um canudo que tem, mas não só um canudo, é muito útil também para aquilo que é a sua função na altura, que é profissional de futsal ou de futebol. Porque o saber não ocupa lugar, não ocupa espaço. Não é? O saber é sempre bom nós sabermos e termos outras ferramentas para poder utilizá-las nos momentos certos. E, portanto, é fundamental, sendo o futsal, por exemplo, tal como o futebol, cada vez mais, mas o futsal estou mais dentro dele, sendo um jogo para jogadores inteligentes, ok? E aliás, mas só a inteligência também não chega, tem que haver capacidade técnica, atlética, física, mental, etc. Mas tendo estes atributos, se for inteligente, tem uma grande vantagem, porque lê o jogo como poucos, pensa o jogo como poucos, e portanto isso é uma mais-valia que os atletas que conseguiram atingir os seus objetivos em termos académicos têm para depois, dentro do campo, poderem utilizarem essa inteligência junto à sua capacidade natural como atleta. E, portanto, faz todo o sentido que esses rapazes que se conseguiram... O futsal também teve aqui uma vertente. O futsal em Portugal também só tem 2 equipas praticamente que são 100% profissionais. Todas as outras, umas mais que outras, umas é 80%, outras até 90%, até 50%, outras nem tanto. Mas o profissionalismo só começou a existir em 2 equipas. E, portanto, a maior parte dos atletas que ao longo destes anos têm jogado, tiveram tempo para também se poderem formar e poderem também, em termos académicos, ter a sua profissão. E por isso é que estamos a falar de 7 atletas que foram em 14 que são formados. E alguns até têm mestrado. Portanto, isso é o sinal que tiveram tempo também para se poder formar, o que é sempre uma mais-valia. E, portanto, eu acho que cada vez mais este alerta daquilo que o Tarantini disse, e muito bem, que é fundamental, só 2% é que chegam a jogadores profissionais, de todos os milhares e milhares de atletas. Isto obriga a uma reflexão muito grande e um alerta muito grande para que cada vez mais cedo, a idade mais precoce, os jovens, os pais dos jovens, e para isso tem que haver diretores também com capacidade, treinadores que pedagogicamente sejam também importantes naquilo que vai ser o crescimento das crianças e da ilusão que os pais, que depois passam para as crianças, têm de todos virem a ser profissionais e ganharem montes de dinheiro, como pensam os do Benfica e do Sporting e do Porto ganham, mas é um núcleo restrito, não é? E, portanto, eu acho que essa alerta tem que ser cada vez mais cedo, para que não haja depois grandes ilusões e que se preparem, sobretudo, aquilo que é o essencial, cada vez mais, porque estas coisas vão complicar-se, cada vez mais, que é terem uma profissão, seja académica, seja profissional, seja o que for, e esquecerem-se que a bola lhes vai dar muito dinheiro e que vão ser ricos. E, portanto, acho que é um alerta importante para que cada vez mais seja transmitido ao jovem. Muito bem, muito obrigado. Nós já estamos em cima da hora do términos. Portanto, eu vou pedir aos 4, na medida do possível, e vou começar pelo professor João Cavaleiro, e vou-lhe pedir uma mensagem, não só ao Tarantini, mas a todos os Tarantinis que andam por aí, e uma mensagem para o nosso futuro, uma mensagem para os nossos jovens. A questão que eu ia colocar aos 4, e já não há tempo para fazer, mas eu acho que ficou notório que isto é um tema tão abrangente e tão importante, que vamos todos fazer um esforço para, ser possível, lá mais para a frente, podermos voltar a este tema, provavelmente com todos vocês, porque, de facto, ficou muita coisa por conversar. Por exemplo, a questão da importância da família. Inclusive, a Tarantini está a desenvolver um projeto nesse sentido, mas fica para outra altura, já não há tempo para mais. Portanto, professor João Cavaleiro, vou voltar a si. Vivemos um tempo tão especial que o que me apetece só dizer é que sejam felizes todos. E que pensem que há amanhã, que há sempre um amanhã. Hoje nós trabalhamos em cima do sucesso, andamos todos à procura do sucesso,
mas aparece um adversário que nós nem sequer conseguimos vislumbrar e ele dá cabo de nós. Não é? Os tempos de hoje é o que nos ensinam. É que nós podemos pensar que vamos ser aquilo e aquele outro e mais fazer isto e aquilo e aparece algo que nós não sabemos quem é, que não conseguimos sequer vislumbrar e essa coisa pequena amedronta-nos de uma tal forma que nós deixamos de ser quase de nós. E, portanto, que sejam felizes, que vivam a vida intensamente e que se tiverem um sonho, que o eduquem, porque o sonho também se educa. Muito bem, muito obrigado, professor. Até um dia destes, foi um prazer ter estado consigo e muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado eu e um abraço a todos, menos a um. Exatamente. Um abraço. Pedro, foi um gosto. O professor não, Alípio, um abraço grande. Um abraço, professor. Um abraço. Mr. Obrigado, Alípio. Miguel. Obrigado. Obrigado. Mr. Alípio, uma mensagem também para todos nós e alguma em especial ao Cari, se assim o entender. Ao Cari, desejo as maiores felicidades no mundo. Ele vai ser um bom treinador. Tem características para isso, tem personalidade, tem caráter, tem liderança, tem todas as características para ser um grande treinador. Desejo-lhe que tenha o máximo sucesso e que as coisas vão tudo correr bem. E também para o Tarantino, dar-lhe os parabéns pela brilhante ideia que teve de ter criado um livro e um alerta para todos aqueles que não podem ter a ilusão e que têm que se preparar para a vida real. E isso acho que face ao momento que passamos e ao momento difícil que iremos passar nos próximos tempos, acho que é fundamental cada vez mais toda a gente entender e compreender a realidade em que vivemos e dar um futuro melhor aos nossos jovens para que eles tenham ferramentas para, quando for preciso, saberem aplicá-las e toda a gente ter uma vida melhor e digna, que é a mensagem que eu passo a toda a gente, e que nem toda a gente pode ser craque no futebol ou no futsal. E, portanto, queria dar um abraço a todos também e desejar as maiores felicidades a todos dentro daquilo que vai ser o nosso futuro. Muito obrigado, Mister. Até um dia destes. Pedro Cari, vou-te pedir também uma mensagem e peço-te que também nos prometas que, assim que for possível, vamos voltar a conversar, porque eu tinha aqui várias perguntas para te fazer e não foi possível. Pedro, muito obrigado. Olha o micro, Pedro. Peço desculpa. Antes de mais, agradecer mais uma vez o convite. É a minha responsabilidade como atleta, como agente desportivo, especialmente do futsal, de estar sempre disponível para este tipo de temáticas e não só, porque está na fase também de ajudar os outros, tal como o Mr. Malípio me ajudou na minha evolução como jogador e como homem. Para finalizar, que continuem a sonhar, mas que não tenham a capacidade de hipotecar o futuro com esse sonho. Por isso, sonhem bastante, procurem esse sonho, mas que não tenham a capacidade de hipotecar o vosso futuro só por um sonho. Muito bem, muito obrigado. Tarantini, vou-te pedir também exatamente o mesmo, agradecer a tua disponibilidade de ter estado connosco e uma mensagem para todos nós. Bem, eu tenho aqui 4 pontos para finalizar. Força, avança. O primeiro, dizer, e até porque o Travassos mandou-me aqui em off uma questão que é ter mais literacia não ajuda na transição de carreira, só por si só. Ou seja, o que está associado muitas vezes, e eu também acredito muito nisso, é o que a escola simplesmente nos dá para a vida, e neste caso para o futebol, que é as competências, o método, a disciplina, o rigor, provavelmente hoje estão um bocadinho desvirtuadas, não é? Mas que são tão importantes para a nossa vida. Em segundo lugar, dizer que agradecer o convite de estar aqui a falar desta temática, mas às vezes a questão de estar a falar sempre da mesma temática e eu ser uma das pessoas, logo, quando se pensa em transição de carreira, ser logo uma das pessoas e equacionar para a temática, o Tarantino só vem aqui falar sempre da mesma coisa, sempre, mas é claro que às vezes também é importante resfriar um bocadinho e também deixar as outras pessoas falarem sobre estas questões e não estar sempre colado a esta questão, porque senão não vai estar sempre a falar da mesma coisa.
Em terceiro lugar, dizer-vos que eu tenho preparado também com a ajuda do psicólogo do ex-Benfica, do Pedro Almeida, esta intervenção na família. Eu já pensei muito de que forma é que eu ou da melhor forma de conseguir impactar os profissionais do futebol, porque de facto é um público muito difícil. Eu acredito ter encontrado aqui uma solução, que é a família, trazer a família para a discussão, trazer a família e uma pessoa muito importante neste momento na vida dos jogadores de futebol, que é a esposa do jogador de futebol. Isso, se não fosse esta pandemia, provavelmente já tinha as coisas mais aceleradas, que é executar um grande evento em que trazer esta temática e trazer também essa questão da família, e é só levantar aqui um bocadinho o véu. Se calhar no futuro vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esta questão, mas eu acredito que definitivamente possa ser um empurrão muito forte para esta temática dentro do profissionalismo, porque depois temos a parte da formação e outras coisas acredito que possam ser faladas. E a última mensagem é, provavelmente a maior parte das pessoas que nos estão a ver são pais, não é? E treinadores, mas simplesmente que da mesma forma que os meus pais, que o meu pai e o Mr. João Cavaleiro diz que o grande responsável foram os meus pais e a família, e claro que, sem dúvida, sem eles também não era possível eu ter construído até hoje, mas de facto que eles deixem os miúdos a sonharem, crescerem à procura do sonho deles, mas no fundo que depois cada um deles, quem sente na pele, consiga encontrar o seu propósito de vida, porque sem dúvida que um não no futebol pode ser um sim numa grande área da vida, seja um gestor de grande sucesso, seja outra coisa qualquer. Portanto, eu acredito que se nós estivermos alinhados com aquilo que nós mais gostamos de fazer, certeza absoluta que vamos ser essa pessoa tão feliz que o Mister falou, como também ter sucesso na vida. Portanto, obrigado mais uma vez pelo convite e um abraço a todos e em especial ao Mr. João Cavaleiro, sem dúvida. Muito bem. Resta-me terminar, enviar também aqui um abraço ao Bruno Travassos, mais um Nunca Serão Demais, pela disponibilidade de ter estado também connosco. Agradecer ao Mr. Alípio Matos, professor João Cavaleiro, obviamente aos nossos dois convidados do programa de hoje. Vocês sabem que nós tínhamos várias perguntas, algumas delas não foram possíveis serem colocadas. Agradecer a quem esteve lá em casa. Nós, na medida do possível, tentámos conciliar, mas isto não é de facto, e 90 minutos com estes intervenientes passam num instante, não dá sequer para pensar muito, portanto, fica dentro das vossas disponibilidades tentarmos encontrar uma nova data para podermos voltar a este tema e vamos começar a focar-nos naquelas perguntas que não fizemos hoje, que é para não voltarmos a estes temas que já abordámos. Muito obrigado a todos. Votos de que tudo que vos corra bem do melhor possível nos próximos tempos. Para quem nos está a seguir lá em casa, nós não vamos hoje avançar ainda com o programa, mas eu vou avançar com a temática do programa. Terá a ver com o Dia Internacional da Criança, dia 1 de junho. Nós ainda estamos a estudar qual a forma como vamos poder fazer e em que dia é que o vamos poder fazer. Portanto, vão-nos continuar, se faz favor, a seguir-nos a nossa página. Nós brevemente iremos dar notícias sobre isso e depois, tal como já foi informado, vamos continuar neste formato semanal, muito provavelmente todas as segundas-feiras à noite, daqui em diante, e todas as semanas iremos ter um programa diferente. Boa noite, muito obrigado a todos. Um grande abraço e muito obrigado. Até um dia destes. Porta-te bem, rapaz. Ser feliz, pá. Um abraço. E trabalha. Muito. Esses pés não ajudam. Nada. Bom dia, diz bom dia.